te habla Ru Aragón. Sé muy bienvenido al evento español de este año no pasa. Este es un evento en línea enfocado en el aprendizaje de español y aquí voy a ofrecerte clases para ayudarte a desbloquear y mejorar de una vez tu español. Y ahora quiero felicitarte por estar aquí viendo la primera clase. Esto muestra lo tanto que deseas mejorar de verdad, la forma con que tú hablas y estudias el español, y muestra también que tú estás preparado y estás abierto para más oportunidades en tu vida personal e profissional. Bom, eu não sei se você entendeu tudo o que eu disse ou se você conseguiria falar assim com algum nativo, mas meu objetivo é que em menos tempo do que você imagina, que tu possas entender, escrever, ler e falar a língua espanhola. Eu vou te ensinar espanhol de verdade, e hoje, nessa primeira aula, você irá entender o porquê o espanhol é o caminho mais rápido para aprender um segundo idioma. E eu ainda preparei várias dicas de vocabulários e falsos cognatos. E ainda preparei também 3 desafios para ver como estás te saindo no espanhol. Então, vamos lá! E bom, já reparou o tanto que a importância do espanhol cresceu nos últimos tempos? O espanhol está cada vez mais comum no nosso dia a dia. Antigamente a gente não tinha tanto contato com o espanhol, mas hoje em dia basta ligar as rádios e lá estão as músicas em espanhol. E se tu olhares as listas de músicas mais tocadas nos aplicativos de música, nos primeiros lugares sempre existem músicas em espanhol. O vídeo do YouTube mais tocado da história? Despacito. Até mesmo os grandes artistas brasileiros, quando vão lançar sua carreira internacional, qual idioma estão escolhendo? Inglês? Francês? Não, eles escolhem o espanhol. Se contar filmes e séries cada vez mais comuns na TV e Netflix. E em uma simples ida ao supermercado, você já encontra vários produtos com rótulos em português e espanhol. E não é só no Brasil que o espanhol tem crescido, mas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, de acordo com as informações oficiais, mais de 40 milhões de pessoas são nativas em espanhol e praticam essa língua diariamente em casa e nas ruas. E mais de 12 milhões de americanos nativos em inglês também falam espanhol fluentemente. Sendo assim, olha que curioso, os Estados Unidos é o segundo país com mais falantes de espanhol no mundo, ficando atrás apenas do México. Arriba! Também nos Estados Unidos, o espanhol é o idioma mais estudado pelas pessoas e mesmo se somar os estudantes de francês, italiano, japonês, chinês e outras línguas, o número de estudantes de espanhol é sempre maior. Além disso, as pesquisas mostram que na Europa e na Ásia, cada vez mais pessoas estudam espanhol. Essas pessoas já estão se preparando agora, pois entenderam que ser fluente em espanhol é uma das maiores vantagens que alguém pode ter no século XXI. Bom, mas o que isso tudo tem a ver com você? Tudo! Que o espanhol ganhou a importância no Brasil e no mundo, ninguém tem dúvida que falar espanhol é ótimo para a carreira, para os estudos ou para viajar pelo mundo. Todos concordam. O problema é que a maioria dos brasileiros acha que sabe falar espanhol, ou então ainda acha que o portunhol resolve, e por isso não se dedica em estudar essa língua. E sabe o que acontece com essas pessoas que pensam assim? Elas caem no grupo que eu gosto de chamar de os portunhóis, que são aquelas pessoas que acham que sabem espanhol, mas que quando precisam de fato só conseguem enrolar em portunhol e acaba passando vergonha, perdendo oportunidades e passando apuros. E infelizmente, 95% dos brasileiros acabam caindo no grupo dos portunhóis. Porém, existe um segundo grupo de pessoas que são aqueles brasileiros que já entenderam a importância do espanhol no Brasil e no mundo e se dedicam em estudar e aprimorar o seu espanhol diariamente para serem fluentes. Esse é o grupo dos brasileiros que falam espanhol de verdade. E sabe o que acontece com essas pessoas desse segundo grupo? Elas acabam aproveitando, literalmente, todas as oportunidades que saber espanhol oferece. Como, por exemplo, ter novas oportunidades no mercado de trabalho, estudar em outros países, desfrutar melhor de suas viagens internacionais, conhecer outras culturas, fazer amizades em outros países. E bom, eu não sei exatamente em qual grupo você está e eu não quero que você se sinta constrangido caso ainda faça parte dos portunhóis. Mas o meu objetivo aqui é fazer com que entre para o grupo dos brasileiros que falam espanhol de verdade. Porque, como eu disse no início do vídeo, a importância do espanhol está só aumentando no Brasil e no mundo. E pode ter certeza, os brasileiros que tiverem essa visão irão ter acesso a oportunidades únicas. E eu quero isso para ti. Por isso,
Agora eu peço para fazermos um combinado. Tu me dás alguns minutos assistindo esse vídeo e eu te mostro detalhadamente como tu podes aproveitar essa nova onda que está chegando. Pois aprender espanhol pode transformar a tua vida. E eu te garanto, tu não encontras o que eu vou te mostrar aqui em nenhum outro lugar na internet. Ou mesmo em livros ou escolas tradicionais. Então, continua comigo, ok? E agora, eu quero que seja sincero. Algumas vezes você já pensou que o espanhol é parecido com o português e por isso não precisa estudá-lo? Ou que é melhor aprender primeiro em inglês e só depois o espanhol? Ou ainda que está velho demais, que não tem tempo, nem motivação e por isso acaba desistindo? Bom, eu estou aqui para te mostrar que isso não é verdade e que pensar assim apenas te impede de até mesmo alcançar a fluência. A verdade é que com acesso ao método certo, é possível sim que uma pessoa que não fale, entenda espanhol e se torne fluente em pouco tempo. Eu iniciei essa aula em espanhol justamente para te mostrar como o espanhol não é parecido com o português e assim como outros idiomas. É preciso estudá-lo para ter uma verdadeira comunicação. Por isso, se você seguir o passo a passo do que eu vou te mostrar aqui, em pouco tempo tu poderás estar entendendo e falando em espanhol. Iguais aos meus alunos que sempre me mandam mensagens dizendo que em pouco tempo sentiram a diferença que há entre estudar de qualquer maneira, sem um método específico, e entre estudar da maneira que eu vou te ensinar aqui. E olha, eu também quero receber em breve uma mensagem tua compartilhando os teus resultados que tu tiveste. Bom, mas o que é o Desafio Espanhol desse ano não passa? É um evento online único que eu e a minha equipe preparamos para promover o estudo do espanhol, mostrar a sua importância e como estudá-lo da maneira correta. Então, através dessa série de aulas online, eu vou te mostrar qual é o melhor caminho para aprender espanhol em pouco tempo, de um jeito descomplicado e que funciona para qualquer pessoa, independente do nível que esteja ou do motivo pelo qual tu desejas aprender. As aulas aqui são liberadas numa sequência e é importante que veja dessa maneira, ok? E aqui já vai um aviso sempre que uma aula entrar no ar, será avisado nos grupos de WhatsApp. Por isso, fique atento para não correr o risco de perder alguma aula, pois as aulas só ficarão disponíveis durante a semana do evento, ou seja, até domingo. Por isso, assista cada aula assim que tu receberes as mensagens, combinado? E não se esqueça de assistir a aula inteira, pois em algum momento eu irei soltar a primeira chave do seu certificado, combinado? Então hoje, nessa primeira aula, nós vamos aprender os principais erros dos brasileiros ao estudar espanhol. Também vamos aprender como o portunhol pode estar te impedindo e atrapalhando de falar espanhol de verdade. E ainda eu vou te propor um desafio com exercícios e testes para tu veres na prática como está o teu espanhol. Por isso, eu recomendo que fique até o final e não saia do vídeo sem fazer o desafio, ok? Lembrando que no final da aula, você pode clicar no link da descrição ou esperar um envio nos grupos para baixar o teu material com conteúdo e os exercícios dessa aula. E na aula 2, que entra no ar quarta-feira às 9 horas da manhã, vai aprender um passo a passo, uma receita para aprender a língua espanhola de um jeito que realmente funciona. E ainda como melhorar a tua comunicação. Na aula 3, que entra no ar sexta-feira, nós teremos uma aula prática de espanhol, com um exemplo de diálogos do dia a dia, exercícios e testes para colocar o meu método em prática e começares a ter resultados. E também, na terceira aula, além do material em PDF, você vai poder baixar um áudio em MP3 para praticar a tua escuta e a sua pronúncia. E na quarta aula, que entra no ar no domingo, eu vou responder as principais dúvidas de espanhol que vocês me mandarem durante essa semana. Além de responder também outras dúvidas que sempre me mandam, como sobre falsos cognatos ou sobre a diferença do espanhol e os países hispanofalantes. Vai ser bem legal. E na aula 5, a última aula que entra no ar na segunda-feira, dia 30, eu vou falar como você pode sair do iniciante ao intermediário e avançar definitivamente de nível no espanhol, a ponto de dominar a língua, conseguir entender e te comunicar com os nativos e aprender de uma vez por todas o espanhol de verdade. E talvez você nem acredite que possa ser fluente em espanhol em pouco tempo, mas eu quero te dizer, eu acredito em ti e eu quero que acredite em ti também.
Eu já vi centenas de pessoas de todas as idades e lugares seguindo as minhas dicas e aprendendo espanhol em casa. E para te inspirar a aprender espanhol, em pouco tempo eu vou te mostrar algumas coisinhas que um dos meus alunos falam. Mi nombre es Semla. Yo estoy aquí para hablar del curso Hola Espanhol Básico. O curso é maravilhoso, eu aprendi bastante desde quando comecei. E eu queria dizer a vocês, antes gastar 1 hora do meu dia, 2 ou 3 horas do meu dia, da minha semana fazendo esse curso, claro que compensa. É um curso maravilhoso, com apostilas, materiais, tudo que você precisa e auxiliação do professor. A qualquer momento você pode chegar e falar com ele que ele vai te ajudar no que você tiver dúvida. Então pode chegar nele e perguntar para ele. E inclusive o professor Juan é um ótimo professor. O curso é maravilhoso, compensa, super recomendo. Adiós. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Juan Aragão, tenho 14 anos, estou no 9º ano do Ensino Fundamental 2, sou pianista e compositor, professor de música, professor de espanhol e eu sou poliglota, falo português. Estou estudando inglês e libras, mas eu realmente sou apaixonado por esse idioma que eu sou fluente, que é a língua espanhola. Bom, e eu preciso te falar, no início aprender espanhol não foi fácil. De verdade, eu levei anos para chegar ao nível que hoje eu tenho. E se lá atrás eu soubesse sobre o que eu ensino para os meus alunos, eu tenho certeza que eu aprenderia muito mais rápido. E não precisaria ter gastado todo o dinheiro que eu gastei para tentar aprender espanhol. Eu vi que muitas pessoas queriam aprender espanhol, mas não tinham tempo para fazer um curso presencial, ou não tinham dinheiro para poder arcar com o curso, onde em média as mensalidades são R$250 por mês, o que dá quase R$3.000 por ano, sem contar gastos com transporte, alimentação, materiais, entre outros. E aqui vai a verdade, numa escola de idiomas, você paga as mensalidades, ou seja, todos os meses tu vai estar ali pagando o curso, e é de interesse de algumas escolas que o curso seja o mais longo possível, já que, como eu disse, eles recebem por mês. E com isso, a média de duração de um curso tradicional acaba chegando a 2, 3 anos, fazendo com que aprender espanhol em escolas tradicionais chegue a custar até R$10.000. Isso também acontece porque, vamos ser francos, a maioria dos cursos de línguas criam esses cursos de espanhol, de outros idiomas também, apenas para adolescentes, que têm mais tempo livre, têm os pais para ajudarem a pagar o curso. E nada contra isso, mas eu sei que existem muitas pessoas no Brasil que querem ou precisam aprender espanhol, mas que não se encaixam nos modelos das escolas de idiomas. E também usam um método de ensino ultrapassado e pouco eficiente, que muitas vezes até os alunos desistem. Até que eu mesmo decidi dar dicas para pessoas e etc. Mas só essas diquinhas e que eu estava dando para algumas pessoas não era o suficiente. E tudo ficou claro. Para mim, quando eu percebi que além de ensinar o que as pessoas devem estudar, eu também precisava ensinar como e dar, por exemplo, imaginar um grande atleta, o atleta de Olimpíadas, para ele conseguir perder peso, ganhar condicionamento físico, massa muscular e ser campeão, ele não basta sair fazendo exercício, fazer de qualquer jeito, comer mais aquilo, comer mais aquilo, menos aquilo, para atingir grandes resultados. Um grande atleta precisa de um bom plano, uma estratégia eficiente, um método, algo que diga não apenas o que fazer, mas como ele deve fazer e executar. Cada passo da dieta e do seu treino, ou seja, não é o que ele faz, os treinos, mas sim como ele treina e se prepara. E é exatamente por isso que aqui no Desafio Espanhol desse ano não passa, eu vou dar uma aula prática de espanhol. Mas eu não começo com isso, porque primeiro eu preciso te dar a base. Então eu não começo falando sobre pronomes, tempos verbais, acentuação. Eu primeiro ensino a base. Eu ensino por quê e como estudar espanhol. Assim que nós já temos a base, aí nós vamos praticar, nós vamos para o que estudar em espanhol, e aí sim ver detalhes de vocabulário e gramática. E foi assim que nasceu um método de estudos que eu uso para ensinar os meus alunos, um método Hola Espanhol, que é o que eu estou te mostrando aqui na semana, nesse evento, que tem ajudado várias pessoas a aprender espanhol de um jeito rápido e eficiente. E qual é a vantagem disso? Bom, você vai saber a resposta durante essa aula.
E primeiro eu vou te passar 6 pensamentos que te impedem de aprender a falar espanhol. E o primeiro é: ai, já passou minha idade de aprender um novo idioma. Isso é um mito. E um exemplo é que o método espanhol é usado por pessoas de todas as idades para aprender espanhol. Desde adolescentes com menos de 16 anos, alunos de até 7 anos que eu tenho, até pessoas com mais de 70 anos. Na aula 2, você vai aprender a como superar algum desses medos. Outra coisa que muitas pessoas falam: eu não tenho tempo porque minha rotina é corrida. Muitas das escolas tradicionais de idiomas oferecem apenas cursos e aulas que não se encaixam na rotina da maioria das pessoas. Porém, hoje, com a internet, existem novos meios para você aprender, como, por exemplo, o Hola Espanhol, que é um projeto de ensino de espanhol na internet, para você ver da sua casa, da onde você estiver, na hora que você quiser. Outra coisa, muitas pessoas acham que tem a ideia que deve aprender inglês e depois espanhol, mas essa regra não existe. Se você ainda não fala um segundo idioma, o melhor caminho é aprender primeiro o espanhol, porque assim você ganha confiança e acredita que você é capaz de falar em outra língua. Além disso, estudos comprovam que depois de aprender um segundo idioma, aprender o terceiro e o quarto é muito mais fácil. Outra coisa, um dos principais erros dos brasileiros também é achar que não precisa estudar espanhol porque ele é parecido com o português e que eles irão conseguir se virar quando precisarem. É assim que nasce o terrível portunhol, que é incompreensível para os nativos. Apesar do espanhol escrito ser parecido com o português, sua pronúncia é bem diferente. Por isso que eu ensino no meu curso de espanhol como transformar essa semelhança em uma grande vantagem e não em um problema. Talvez você já tenha estudado espanhol numa escola, mas achou chato e difícil, e esse é outro erro. Isso acontece pois o método utilizado para ensinar foca em tradução e gramática e acaba convergindo sempre para leitura e escrita. Mas língua é muito mais que isso. Língua é comunicação. Por isso que no Hola Espanhol as aulas são focadas em comunicação e não apenas em leitura e escrita. E outra, que é o maior erro: um dia eu começo a estudar espanhol. Essa é uma frase muito comum, pois várias pessoas amam o espanhol e entendem sua importância, mas adiam a decisão de começar a estudar. Porém, quanto mais rápido você tomar a decisão de estudar espanhol, mais rápido você poderá aproveitar todas as vantagens que saber falar a língua espanhola oferece, seja para viagens, estudos ou mercado de trabalho. Bom, mas como vencer esses pensamentos? Durante o evento, eu vou te mostrar exatamente como vencer esses pensamentos que te atrapalham e te impedem de aprimorar e alcançar a fluência no espanhol. Você vai descobrir no Desafio Espanhol desse ano não passa que com acesso ao método certo é possível que uma pessoa que não fale e entenda espanhol e que tenha que se arranhar no portunhol se torne fluente no idioma em pouco tempo, sendo capaz de ser compreendido por nativos, fazer viagens muito mais tranquilas, intercâmbios e ainda ganhar reconhecimento e destaque no mercado de trabalho. Mas quem precisa aprender espanhol atualmente? Todos que desejam aprender um segundo idioma de maneira rápida, todos que desejam alavancar sua carreira e ser valorizado no mercado de trabalho, todos que querem viajar e absorver a cultura de mais de 20 países da língua espanhola ou até morar em um deles, todos que querem fazer intercâmbios, ler livros, artigos acadêmicos ou até mesmo fazer uma pós-graduação no exterior. Resumindo, quem precisa aprender espanhol atualmente? Todos! Um pause na aula para falar que a chave do certificado da primeira aula, dessa aula aqui, é pensamentos. Pensamentos. Anota aí que quando você for retirar seu certificado, a primeira chave é essa, pensamentos. E aproveita para responder o formulário que eu estou mandando lá nos grupos de WhatsApp, porque vai rolar sorteio durante o evento. Vamos voltar para a aula? Por isso, eu vou te dar algumas curiosidades sobre o espanhol. Você sabia que o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo? Sim, essa é a primeira curiosidade. O espanhol é o segundo idioma mais falado no mundo, ficando inclusive na frente do inglês. Hoje, o idioma mais falado é o mandarim, falado na China, país com a maior quantidade de pessoas do mundo, seguido pelo espanhol, idioma falado por mais de 400 milhões de nativos e adotado como segunda língua por mais de 100 milhões de pessoas. Ou seja, mais de meio bilhão de pessoas ao redor do planeta falam espanhol. Outra é que o espanhol é um dos principais idiomas turísticos. Para quem gosta de viajar, saber falar espanhol abre milhares de portas.
além de poder viajar tranquilamente pelos mais de 20 países que falam espanhol e poder viver sua cultura, entender bem o espanhol, te possibilita viajar para praticamente qualquer lugar do mundo, pois você sempre vai encontrar alguém que fala espanhol lá. Quem já viajou para a Europa, por exemplo, sabe que em muitos lugares turísticos não há pessoas que falam português. No entanto, sempre há tudo isso em espanhol. Então, dominar a língua espanhola vai transformar qualquer viagem sua em uma experiência ainda mais incrível. 3. Você sabia que falar bem o espanhol pode ser decisivo na hora de ganhar uma promoção no seu emprego ou ser contratado por aquela empresa que você sonha? Segundo uma das maiores plataformas de vagas de empregos do país, a diferença salarial entre uma pessoa que fala espanhol e uma que não fala pode chegar a 34%. E mais, se você comparar uma pessoa que fala inglês e espanhol com uma que não fala nenhuma das línguas, essa diferença salarial pode chegar a 68%. Então, sim, quem fala espanhol tem melhores salários. E é por isso que a gente chega a essa curiosidade número 4. A importância do espanhol no mercado de trabalho só tende a crescer. Isso porque, além do espanhol ser um dos idiomas mais requisitados no mercado de trabalho, se vê uma ampliação dos negócios entre os países vizinhos, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, e também com a Espanha, que é o segundo país que mais tem empresas investindo no Brasil. Saber falar bem o espanhol pode ser decisivo para garantir a sua vaga. Pesquisas apontam que o inglês não é mais um diferencial e para deixar o currículo mais competitivo é necessário falar o espanhol. O portunhol não basta mais. Você sabia também que saber espanhol pode te ajudar muito nos estudos? É isso mesmo, o espanhol é uma das principais línguas acadêmicas. Se você faz faculdade ou pós-graduação, você já deve saber que a quantidade de informações, livros, artigos científicos em espanhol é muito maior que em português. Ao saber espanhol, você tem acesso a milhões de informações que nunca foram e provavelmente nunca serão traduzidas para o português. Por que não usar o espanhol para estudar fora? Você sabia que existem dezenas de faculdades brasileiras que têm convênio de bolsas com universidades de países onde se fala espanhol? E que, obviamente, uma das exigências é ter o domínio da língua? Já imaginou fazer uma graduação, uma pós-graduação no exterior e ainda com bolsas? Sem contar outros programas de intercâmbio, como o Santander Universidades, que todo ano lança os programas Top Espanha e Santander Bolsas Ibero-Americanas, que pode te levar para Espanha, Argentina, Chile, Colômbia e outros países da América Latina. São muitas oportunidades. Só em 2016, o Santander, que é um banco espanhol, deu mais de 1.000 bolsas de estudos, no valor de 3.000 euros. Isso dá cerca de 15 mil reais. Para jovens brasileiros irem estudar em mais de 131 universidades de países onde se fala espanhol. Agora, mesmo que você não tenha uma bolsa, eu já adianto, algumas pós-graduações na Espanha saem mais barato do que mestrados e MBAs no Brasil. E a mais importante, você sabia que estudar espanhol é o caminho mais rápido para um brasileiro alcançar a tão sonhada fluência em um segundo idioma? E que ao aprender uma segunda língua como o espanhol, por exemplo, aprender uma terceira e uma quarta fica muito mais rápido? E que ao aprender uma segunda língua como o espanhol, por exemplo, aprender uma terceira e uma quarta fica muito mais fácil? Se você ainda não fala um segundo idioma, um ótimo caminho para você é estudar espanhol. Dominar essa língua que é próxima da nossa, acostumar seu cérebro a pensar e se comunicar em um idioma diferente do português. E o principal, ganhar confiança para depois partir para a aprendizagem de inglês ou de outros idiomas, como o francês e o italiano. Bom, e mesmo o espanhol sendo tão importante, por que será que os brasileiros não estudam tanto? Existe um mito de que o espanhol é um português mal falado e que basta mudar algumas palavras para falar espanhol. Por isso, um dos principais erros que os brasileiros cometem ao tentar falar espanhol é achar que a estrutura do espanhol é 100% igual ao do português e que basta traduzir algumas palavras que são diferentes, basta mudar um pouco o sotaque, basta mudar a terminação das palavras, tipo trocar o atenção por atención, e assim nasce o terrível portunhol. E uma das frases que é bem conhecida aí é: eu acho o espanhol muito parecido com o português e até consigo ler bem as coisas. Assinado, falante de portunhol. A grande verdade que não te contaram é essa relação entre o português e o espanhol. Na hora de aprender o espanhol, o português ajuda, mas também atrapalha. A verdade é que se você ler uma notícia em um jornal ou um site em espanhol e ler devagar, você provavelmente conseguirá entender entre 40% a 50% do texto, mesmo que você nunca tenha tido aulas de espanhol.
Isso acontece porque muitas das palavras em espanhol são parecidas ou têm equivalentes próximos no português. E essa é a vantagem que o português oferece. Afinal, eles vêm da mesma origem, que é o latim, assim como o português, o italiano, o francês, o espanhol e o romeno. Bom, mas se você for ouvir a mesma informação, ou seja, escutar a mesma notícia em uma rádio, TV ou internet, provavelmente sua compreensão cairá para 10% ou menos. Você acha que o espanhol é parecido com o português? Então eu quero te propor 3 desafios. Vamos lá? O primeiro desafio é o seguinte: traduza essa seguinte frase para espanhol. Você é espanhol? Eu vou te dar alguns segundinhos para você responder. Se você respondeu tu és espanhol, fique tranquilo, você errou. O correto é tu eres espanhol. E aí, acertou? Ou seja, não é tu és espanhol. Como muitos brasileiros podem confundir, uma vez que no português a conjugação para tu é es, mas em espanhol é eres. E lembrando que a conjugação es, sem acento, é para usted ou el, ella, terceira pessoa do singular. Além disso, muitos podem ter escrito algo como tu eres espanhol com NH e nem se atentado ao fato que não se usa NH no espanhol, mas sim a letra N, que é a letra N com tio. Então a forma correta da tradução para o espanhol é tu eres espanhol. Segundo teste, pronuncie a seguinte frase. E aí, como você pronunciou a frase? Talvez você tenha falado alguma coisa como tu eres espanhol, com as vogais e O abertas e com o L com som de U no final. Mas a pronúncia certa é com as vogais E O mais fechadas e com o L bem pronunciado no final. Então, tu eres, com o E bem fechadinho, como eu acabei de falar, espanhol. Tu eres espanhol. E O fechado e L no final, bem pronunciado, lá no céu da boca. Tu eres espanhol? Tu eres espanhol? Tu eres espanhol? Vamos para o terceiro teste? Traduza para o português. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. E a tradução é devagarzinho. Quero respirar seu pescoço devagarzinho. Deixa que eu te diga coisas ao ouvido para que você se lembre se não está comigo. Bom, é isso mesmo. Eu retirei essa parte da música Despacito. E vamos ver algumas informações importantes. Despacito é diminutivo do verbo despacio, que significa devagar, ou seja, devagarzinho. Quero respirar tu cuello. Cuello, dica, é um falso cognato. E pode confundir. Falsos cognatos são palavras que se parecem, mas na verdade a tradução é totalmente diferente. Isso a gente fala nas próximas aulas do evento. Então, coelho é um falso cognato e vai poder te confundir. A sua tradução é pescoço e não animal coelho. Deja que te diga cosas al oído. Deixe que te diga coisas al oído, ao ouvido. Para que te acuerdes, para que você se lembre. Te acuerdes não tem nada a ver com você acordar. É a conjugação do verbo pronominal acordar-se, que significa lembrar-se. Se não estás comigo, se não está comigo. Então aqui, despacito, devagarzinho. Quero respirar tu cuello, quero respirar seu pescoço, despacito, devagarzinho. Deja que te diga coisas al oído, deixe que te diga coisas ao ouvido. Para que te acuerdes se não estás comigo. Para que você se lembre se não está comigo. Então, despacito. Quero respirar tu cuello despacito.
Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes se não estás comigo. Você percebeu que mesmo em traduções simples é possível cometer erros? Se achar que basta adaptar o português para o espanhol? Por isso eu afirmo, na hora de aprender espanhol, o português te ajuda, mas também te atrapalha. Mas muitos brasileiros não sabem desse abismo que é entre as línguas e acabam não conseguindo evoluir no aprendizado, já que eles tentam aprender o espanhol em cima do português. E isso não funciona. Eu sei que para aprender espanhol de verdade é necessário um método e estudos de maneira consistente para nos ajudar a superar essa barreira. Acredito que com isso você já entendeu que o aprendizado de um idioma se dá por um conjunto de estratégias e atividades sequenciais, um método. Assim, tu aprendes um pouquinho, já te comunicas e já praticas, com exercícios, aprenda a gramática, expandes o vocabulário e continua avançando, mesmo para aprenderes no primeiro dia apenas um "Oi, tudo bem?", você já estará colocando em prática e te comunicando, porque esse é o objetivo de se aprender uma nova língua, comunicar. E não apenas ler e escrever mais ou menos. Então, ao invés de focar o aprendizado em uma palavra solta, uma lista de palavras para decorar, eu proponho aos meus alunos que eles toquem em frases completas, pronunciando, vivendo as situações, compreendendo o contexto e, a partir disso, começar a entender como é a estrutura da língua, sua dinâmica, suas regras, seu processo de viver o espanhol nos estudos. E é isso que eu te digo, que te leva a realmente aprender espanhol de verdade. Curta a sua jornada. Desvincule o espanhol do português. Então, agora que você entendeu qual é o número 1 e quais são os fatores que atrapalham um brasileiro, na próxima aula, na aula 2, que entra no ar quarta-feira, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, eu vou mostrar em detalhes quais são os passos fundamentais para estudar e aprender espanhol de um jeito simples e que realmente funciona. E lembrando que embaixo dessa aula tem um link para você baixar gratuitamente o material dessa aula em PDF. Assim você já começa a jornada de estudar espanhol da maneira correta. Então, já aproveita e deixa um comentário aqui embaixo se você gostou dessa aula. E eu vou te propor um desafio. Publica uma foto no seu Instagram mostrando que você está estudando espanhol com as nossas aulas. E coloque a hashtag espanhol desse ano não passa. E marca a gente lá, @TicoPoliglota, que é o meu perfil profissional. Bom, é isso, eu te vejo nas próximas aulas, pois o desafio espanhol desse ano não passa está apenas começando. Adiós!